Alô, galera, Fábio Carilli foi apresentado hoje, nesta quarta-feira, de forma oficial pelo Santos. Ele concedeu entrevista coletiva na Vila Belmiro pela manhã, falou sobre muitos assuntos importantes. A gente vai, nesse vídeo aqui, analisar os principais trechos desta entrevista e eu já vou adiantar aqui para vocês que eu gostei muito do que disse Fábio Carilli, gostei da postura, gostei das explicações, gostei especialmente do otimismo dele. Ele fala, inclusive, ele usa uma expressão, chega de pensar pequeno. Eu acho que tem muito a ver com as necessidades do Santos e tem muito a ver com a filosofia da nova diretoria comandada por Marcelo Teixeira. Então, acho que esse casamento já começou bem. A gente vai analisar tudo o que o Carilli disse, os principais trechos, claro, depois da vinheta. É isso aí, galera. Antes de mais nada, eu peço para você deixar aquele like, sempre muito importante, por isso que a gente insiste aqui, deixa o like, isso valoriza o nosso trabalho e valoriza aqui o canal. Se você não estiver inscrito, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, já para ficar por dentro de tudo, automaticamente, de tudo que a gente produz por aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir Fábio Carilli, né? Ouvir os principais trechos e a gente vai avaliando, analisando aqui a entrevista do novo técnico santista. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela, Fábio Carilli, já vou colocar aqui. Nessa primeira resposta que eu selecionei aqui, o Fábio Carilli fala da saída dele lá do time japonês, do Varren Nagasaki. Ele saiu de lá, tinha a questão da multa, que até hoje não está bem explicada. O Santos disse que não vai pagar a multa, mas não é bem por aí, não é bem assim a história, a gente vai entender melhor isso. O Carilli respondeu a uma nota oficial que o clube japonês enviou hoje à imprensa, dizendo que foi comunicado pelas redes sociais da saída do treinador para o Santos, da saída dele lá do clube japonês para vir para o Santos, e Carilli rebateu, disse que não foi bem assim. Vamos ouvir o que Fábio Carilli fala da sua saída do clube japonês. Ele tinha uma multa no valor de 7.300.000 reais, essa multa o Santos disse que não pagou. A gente sabe que houve ali algum entendimento entre a diretoria do Santos e o staff do Fábio Carilli. O empresário Paulo Pitombeiras se responsabilizou por essa multa. Nesta primeira resposta do Fábio Carilli, que selecionamos aqui, ele fala sobre uma nota oficial que foi enviada hoje à imprensa pelo Varren Nagasaki, o clube dele no Japão, onde ele atuava aí até a última temporada. Ele tinha contrato com esse clube até o final de 2024. Havia uma multa de aproximadamente 7.300.000 reais, e o clube japonês disse que não foi comunicado por Carilli, foi comunicado pelas redes sociais e disse da multa, e o Carilli vai explicar. A questão dessa multa, gente, ainda teremos novidades em relação a isso, né? A direção do Santos, Marcelo Teixeira, disse que não tinha dinheiro para pagar, que a condição de contratar o Carilli era sem a multa. Ele se entendeu com o Paulo Pitombeiras, que é o empresário do jogador, e pelo que eu me informei, pelo que eu estou apurando, houve um acordo entre o Marcelo Teixeira e o Paulo Pitombeiras para que o Paulo Pitombeiras se responsabilizasse nesse momento pela multa e depois o Santos iria recompensá-lo de alguma maneira. Isso é o que eu apurei. Marcelo Teixeira disse que a multa o Santos não iria pagar, mas parece que não é bem assim. De qualquer maneira, né, o Fábio Carilli vai dar a sua explicação aí em relação à nota oficial do clube japonês. Não, nessa mesma nota aí que saiu lá, fala que eu comuniquei na segunda noite aqui no Brasil, que era terça-feira de manhã lá no Japão, tive uma conversa com o diretor Takemura. Na sequência, fizemos uma videoconferência com o dono do time, Sorakito, a quem eu sou muito grato por esse 1 ano e meio que eu vivi lá e me deu todas as condições de fazer um trabalho muito bom. Passei sobre a minha decisão, tá? Eles tentaram reverter essa decisão, me propondo um contrato mais longo, de mais 2 anos, né? Mas eu já tinha tomado a decisão de voltar para cá, então eles foram comunicados na segunda noite aqui no Brasil, que era terça de manhã lá no Japão. Em relação à minha saída de lá, valores, essas coisas, quem cuidou, né? O presidente Marcelo, é o meu empresário Paulo Pitombeira que está dando, e eu realmente não sei por que caminho está indo, mas são eles que estão cuidando de tudo isso. Tá certo, ele deixa claro aí, né, que essa questão da multa está sendo resolvida, ou foi resolvida, pelo menos inicialmente, pelo Paulo Pitombeiras, o empresário dele, e também o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.
Agora vamos ouvir a pergunta sobre a vinda dele. Por que que ele, de novo, escolheu o Santos? Por que que Fábio Carille, mais uma vez, né, aceitou trabalhar no Santos, mesmo pegando o Santos agora na Série B do Campeonato Brasileiro? Primeiro, essa camisa, né? Uma camisa grandiosa, que a gente nem precisa ficar falando muito sobre isso, histórica. Segundo, por quanto eu me senti tão bem aqui naquele período que trabalhei aqui, saí daqui muito chateado, né? Terceiro, as conversas com o presidente Marcelo Teixeira e com o Alexandre Galo, daquilo que estão pensando para o futuro, para esses próximos 3 anos, e quem sabe 6 anos, enfim, isso é algo para se falar lá na frente, né? Isso foi me dando mais força, né? Realmente é uma tranquilidade o Japão, né? Aquilo lá é um absurdo, era um sonho que eu tinha de viver aquela cultura, de tantos profissionais que eu conheço, Emerson Sheik, Oswaldo de Oliveira e tantos outros que trabalharam por muitos anos lá, de falar tanto bem. Quando eu recebo a proposta do Vevarin Nagasaki, falei bastante com o Zico, né, onde o Zico só elogiou, isso foi me dando mais forças para aceitar. Eu estava em andamento numa negociação para o Qatar naquele momento, porque eu queria viver o mundo da Copa, mas eram reuniões, mas quando entrou o Japão, aconteceu a primeira reunião, aconteceu a segunda, que eu senti que podia acontecer, já deixei o Qatar de lado e todas as possibilidades e fui viver aquilo que eu queria viver em algum momento. Tentei algumas vezes ir como jogador, passou perto, não cheguei a ir, e aí tive a oportunidade de ir como técnico, né? Então é isso, primeiro, a grandeza dessa camisa, segundo, por me sentir tão bem naquele período que eu trabalhei aqui, e depois das reuniões aqui com o Alexandre, falando com ele, falando com o presidente Marcelo Teixeira, só fortaleceu mesmo esse desejo, essa vontade de voltar. Legal, né, ele falar do desejo de voltar, da camisa, isso é bom. O Santos precisa de profissionais que realmente queiram trabalhar no clube. Ele fala aí rapidamente, né, por que ele foi para o Japão, ele já tentava, era um sonho antigo, mesmo na época de jogador, viver a cultura, interessante isso, né? Ele não era um objetivo apenas financeiro, trabalhar no Japão, ele tinha isso como propósito desde a época do Japão. Então é um cara que tem outras metas, né? Outros objetivos que não se deixa levar apenas pelo fator financeiro, isso é importante também na vida de um profissional. Nessa outra resposta que eu selecionei aqui para vocês, ele fala sobre o elenco, né? Sobre a reformulação que está sendo feita no Santos. Ele não fala em nomes, prefere manter o sigilo, claro, antes das negociações se concretizarem de fato, antes do clube anunciá-las, mas ele demonstra aí muita confiança na montagem de um time forte. Isso é importante. Vamos ouvir o que ele fala nessa primeira pergunta sobre o elenco do Santos. Temos a Série B, a princípio, e temos o Paulista, né? Que a gente tem que falar do Paulista, a importância que é um campeonato gostoso, é um campeonato que te dá preparação para a sequência do ano pela dificuldade que vai jogar em Mirassol, vai jogar em Novo Horizonte, é um estadual que a gente tem que valorizar porque te prepara para as coisas maiores durante o ano. Começamos ontem a falar, acho que é muito cedo falar de grupo e de elenco, começamos a entender o processo, o Alexandre tem me passado tudo, fiquei com ele ontem aí a tarde toda, saímos daqui acho que 8 horas da noite, né, Alexandre? Conversando e discutindo, eu entendendo o clube, e eles entendendo o que eu penso, né, e a gente já pensando em formas de jogar, é claro que é muito cedo, porque você começa a definir uma ideia de jogar a partir do momento que você tem o grupo fechado, né, mas pode ter certeza que vai ser um time bom, um time que vai ser da minha responsabilidade, ter uma organização muito legal dentro do campo. A próxima resposta do Fábio Carille é uma pergunta que eu fiz em relação a esse estigma de técnico retranqueiro, que só se preocupa em defender, né, ele tem essa fama, muitos torcedores criticaram o Santos por contratar o Carille, a maioria gostou, mas muitos criticaram porque ele realmente tem essa fama, né? E eu perguntei isso a ele, perguntei como é que o Santos vai jogar a Série B, já que Série B o Santos vai ser o time principal, o time a ser batido e vai enfrentar muitas retrancas. Então o Santos tem que sim ter uma equipe mais propositiva e eu perguntei isso a ele, vamos ver o que ele fala. Fábio Carille, Wagner Frederico, do canal do Wagner Frederico. Seja bem-vindo de volta ao Santos. Fábio, você tem o estigma de ser um técnico que se preocupa mais com a defesa, né, de jogar em transição. O Santos, pensando na Série B, vai ser o time a ser batido, teoricamente. A grande camisa, né, o time que vai enfrentar certamente muitas retrancas, muitas equipes fechadas. O Santos com você vai conseguir jogar de forma propositiva, independentemente dos jogadores que você tem à disposição? Como é que vai ser? Como é que você pensa o Santos pensando especificamente na Série B, que é um campeonato diferente que o Santos vai disputar esse ano, e numa situação diferente, sendo o principal protagonista? Vou falar de 2 situações do Santos, de muitas outras que eu poderia falar. Em 2017, eu perdi o jogo aqui na Vila de 2-0 com 2 gols de contra-ataque do Santos. Né? Então, teve momentos que o Santos jogou assim. E falando do meu momento de 2021, eram 3 zagueiros, porém, jogadores de lado, os alas, Marcos Guilherme, algumas vezes Lucas Braga, ou até o Madison, que é totalmente ofensivo. O meu meio de campo não tinha nenhum de marcação, era Camacho, Zanocelo, Felipe Jonathan, que eu trouxe para dentro, enfim, com 3 atacantes.
Marinho, Marcos Leonardo, Tardelli, Ângelo, Léo Batistão, enfim, né? Então, essa questão aí de eu ser totalmente reativo, eu entendo perfeitamente do ano de 2019, eu fui assim com o Corinthians porque eu achei que aquilo ali ia ser o melhor, e foi um ano muito bom, que a gente ganhou o Paulista mesmo das dificuldades, chegamos à semifinal da Sul-Americana e a um certo momento a quarta no Campeonato Paulista, né? Isso aí ficou taxado, e eu entendo perfeitamente, mas olhar esses dois momentos, principalmente falando do Santos bem rápido, de 17, onde eu perco aqui, o Santos totalmente reativo, e o meu time de 21, ele não era reativo, porque eu não podia tomar gol, só que eu tinha que ganhar jogo para não ficar longe do descenso ali da Série B, e a gente terminou em 10º campeonato. Nessa outra resposta, o Carille fala sobre a comissão técnica, sobre os profissionais que irão trabalhar com ele, e sobre também a saída de jogadores que estão aí renegociando o contrato, né, contratos altos. E nas entrelinhas ele dá um recado aí para a direção do Santos, né, dizendo que antes de liberar jogadores, o Santos tem que trazer substitutos. É um recado bem claro que ele fala aí nessa coletiva. Aliás, ele tocou nesse assunto 2 vezes durante a coletiva. Vou te responder da mesma forma que eu respondi ali, porque é uma verdade, ainda está muito cedo. Ontem, para pensar em saída de jogadores, primeiro tem que ter a chegada de jogadores, senão daqui a pouquinho não chega nenhum e você acaba soltando jogadores que são importantes. Então está muito cedo para falar de grupo, de elenco, mas é claro que ontem as conversas já foram muito boas aqui, principalmente com o Alexandre a tarde toda, né, e assim, nos próximos dias vão tendo definições e com certeza o clube vai passando para vocês aí o que for acontecendo. Desculpa, a primeira pergunta? A comissão técnica, o que eu posso falar nesse momento dos que estão chegando comigo, tá? É o Leandro, meu auxiliar, que já esteve aqui em 21, é o Denis, um analista que me acompanha desde o início, e o César, preparador físico, que trabalhou comigo no Itihad, que estava no Japão também. Só posso falar a princípio desses que estão chegando. O Denis já trabalhou com ele em 2021, o Denis Lupe, que é analista de desempenho, então volta a trabalhar com ele também, o preparador físico, ele traz do Japão. Agora o Carille vai falar sobre o que ele pensa do Campeonato Paulista, né, que é a primeira competição que o Santos vai disputar este ano, né, de 2024. E o Santos tem uma necessidade de dar uma resposta ao torcedor no Campeonato Paulista também, porque, embora o Santos ainda esteja e vai ficar certamente na elite do futebol paulista, o Santos correu riscos nas últimas 3 temporadas de cair até no Campeonato Paulista e sofreu o vexame de não se classificar em nenhuma dessas 3 competições para a próxima fase, nem em 2021, nem em 2022, nem em 2023. Então o Santos deve aí uma resposta ao seu torcedor nesse próximo Campeonato Paulista de 2024. E o que eu acho legal é que ele valoriza o campeonato e demonstra aí metas ambiciosas. Isso é muito importante. Chega de pensar pequeno, né? Ele até usa uma frase como essa em outra, não sei se é nessa resposta ou na outra, mas isso eu achei bastante interessante. Voltando a falar do Campeonato Paulista, que eu disse que é um campeonato gostoso, e ainda tem isso, o Galo até me lembrou bem ontem, de ter 7 equipes na Série B, então já vai ser um preparativo mesmo, com clássicos e tudo mais, e até equipes que não estão na Série B, que a gente sabe da dificuldade de jogar um Campeonato Paulista, onde a gente vai entrar pensando em coisas grandes, né? A gente não pode entrar pensando em coisas pequenas não, ainda mais por tudo aquilo que pode acontecer em relação a elenco. Então é um campeonato muito importante, que eu valorizo bem. Fiquei aí 10 anos ali no Corinthians e sei bem disso, tudo mais, fora quando eu jogava que eu participava, então valorizo demais. Muita gente menospreza assim um pouquinho o Campeonato Paulista por tudo que acontece, mas eu valorizo demais o Campeonato Paulista e a gente vai entrar forte nessa competição. A outra, sobre 3 zagueiros, não é uma preferência minha, tá? Eu gosto do 4-2-3-1, do 4-3-3, se eu tivesse que montar um elenco do zero, eu ia buscar isso, né? Mas eu não sou engessado a um esquema tático. Eu gosto de jogar assim, tem que jogar assim. Então, na hora que a gente tiver a definição do elenco, tudo certinho, a gente já vai sentar aqui junto com todos, com o Léo, com o Galo, com toda a comissão, com o Marcelo, enfim, e já definir uma forma de jogar, porque a nossa pré-temporada é muito curta. Né? Conforme for, vai fazer um jogo, treino solo, 2, não dá tempo de ficar fazendo muitas experiências, que no dia 21 a gente já tem a estreia contra o Botafogo. Então, antes de começar os inícios, a gente já tem que ter essa formação de jogar para não deixar dúvida para os atletas. Muito bacana, né? Primeiro, a valorização do Campeonato Paulista, né? Chega de pensar pequeno, né? Realmente, Carille, chega de pensar pequeno. Eu bati tanto nessa tecla nos últimos 3 anos e o Santos acabou caindo de tanto pensar pequeno, na minha opinião. Mas, enfim, parece que essa filosofia mudou de vez, não só no comando técnico, né? Com o treinador, com uma nova cabeça, mas também com um novo presidente que realmente pensa grande, né? Podem falar o que quiserem de Marcelo Teixeira, mas uma coisa todos têm que reconhecer. Ele vê o Santos, ele enxerga o Santos como um clube gigante. E é assim que o Santos tem que ser enxergado
o que não aconteceu, lamentavelmente, nos últimos 3 anos. Outro detalhe importante nessa resposta do Carille foi ele dizer, né, confirmar o que eu já enxergava o Carille assim. Ele não é um técnico preso a esquema de jogo. Ele já usou o 3-5-2, que não é o sistema preferido dele, como ele já disse aí. Ele prefere 4-2-3-1, 4-3-3, mas o mais importante é que ele não é engessado. O técnico tem que trabalhar com o que ele tem em mãos. Ele tem que ter repertório, ele tem que ter capacidade de montar o elenco de acordo com as peças que ele tem. E nessa outra resposta, ele reafirma, né, a necessidade de o Santos pensar grande, voltar a sonhar com grandes conquistas, parar de sofrer. Vamos ouvir o que o técnico santista falou sobre isso. A gente está sabendo das dificuldades que o Santos está tendo nos últimos anos, mas agora a gente tem que ser muito otimista aqui dentro, todos acreditarem e trabalhar bastante para coisas grandes, né? Chega de ficar passando sufoco, chega de pensar pequeno, e quem estiver aqui dentro tem que pensar grande, pensar em coisas, em conquistas, essa é a verdade, e se preparar para isso. Agora o Carille vai falar sobre o Edu Dracena. Olha como ele é transparente, né? Falta no futebol isso, né, gente? Mais transparência, né? Menos discursos protocolares e mais verdade, né? Tá faltando isso no futebol, né? Olhar pro repórter, olhar para o companheiro, olhar para o dirigente, falar a verdade, falar o que pensa. Falta muito isso no futebol. Ele fala com muita transparência em relação ao que ele passou com o Edu Dracena em 2021, né? Todo mundo sabe, ele só saiu do Santos em 2022, no começo de 2022. Ele pega o Santos na reta final do Campeonato Brasileiro de 2021, salva o Santos do rebaixamento. Depois, logo no começo da temporada, o Edu Dracena esperou aí o primeiro momento de instabilidade da equipe para demiti-lo. Foi isso que aconteceu por conta de um problema pessoal que o Edu Dracena tinha com ele na época em que os dois trabalhavam juntos lá no Corinthians. Sobre essa chateação, eu dei algumas entrevistas aí os últimos dias, vocês devem estar acompanhando. O meu problema aqui dentro foi o Dracena, né? Não vamos ficar falando muito isso, mas na verdade ele não me queria, só que a gente terminou o ano bem, houve um apelo da torcida para que eu continuasse, né? Mas ele continuou não querendo, e isso foi ruim para o Santos, não foi para mim, porque eu vivi minha vida, fui para lá, fui para cá, isso foi muito ruim para o Santos, né? E é algo que a gente não tem que falar mais e olhar para frente, mas essa é a verdade. O problema aqui dentro foi o Dracena, né? Não briguei com ele em nenhum momento, só que em nenhum momento ele me queria e aconteceu tudo isso. Exatamente, gente. Foi bem o que aconteceu mesmo. Edu Dracena foi um baita zagueiro no Santos, foi campeão, capitão do Tri da Libertadores em 2011, mas essa passagem dele rápida como gerente de futebol, estreando na carreira como gerente de futebol no Santos, graças a Andrés Rueda, que mais uma vez escolheu mal, tomou uma péssima decisão ao contratá-lo para essa função, e também foi muito mal o Andrés Rueda ao permitir que ele demitisse o Fábio Carille por uma questão pessoal, e era muito fácil entender isso. Mas ele permitiu, o Carille saiu num momento ruim para o Santos, e como o próprio Carille disse, o grande prejudicado foi o clube. O Carille saiu, seguiu sua vida, foi para o Japão, o Edu Dracena saiu, segue sua vida, e foi o Santos que ficou com o prejuízo do rebaixamento, porque foi consequência também de atitudes como essas, de erros como esse rebaixamento do Santos. Agora o Carille vai falar sobre a missão de trazer o Santos de volta para a Série A, se é o trabalho mais desafiador da carreira dele. E olhem que resposta interessante, prestem atenção, depois eu comento. O trabalho mais desafiador da minha carreira, com certeza, foi o de 2021 aqui no Santos. E por que eu digo isso? Pega um time ali muito perto da zona de rebaixamento, tinha ainda a questão da pandemia com o jogo em cima do jogo. Eu lembro que eu estreiei numa sexta aqui, na segunda já teve outro jogo e foi atropelando, a gente não tinha tempo para trabalhar, né? Então, com certeza, até hoje, em 7 anos como técnico, né, de 17 para cá, o mais desafiador foi esse. Agora, é um começo, é um planejamento onde você vai ter um pouco tempo, mas vai ter tempo para ter uma ideia de jogo, né? Então estou muito tranquilo em relação a tempo, a isso, sabendo e pelas experiências que eu já tenho aqui no Brasil em relação à pré-temporada. Então, não tenha dúvidas que o maior desafio meu até hoje foi de 2021. Vocês viram que interessante, né? Ele poderia usar o discurso, realmente temos um grande desafio pela frente, trazer o Santos de volta, não vai ser fato, não vai ser fácil, ou seja, apresentar ali dificuldades para vender facilidade, e não. E ele tem razão, o grande desafio dele no Santos foi salvar o time do rebaixamento em 2021, quando ele pega o Santos ali próximo da zona de rebaixamento e faz com que o Santos termine em 10º lugar, classificado para a Sul-Americana. Agora, ele tem um trabalho tranquilo. O trabalho do Santos na próxima temporada
é tranquilo. O Santos é o grande favorito para ganhar a Série B, é o único time grande da Série B, o único time com torcida, o único time com mais estrutura, né? Que vai ter a melhor estrutura da Série B, mais dinheiro para investir. Vai ter apenas 2 competições, o Campeonato Paulista e a Série B, e vai ter tempo. Chegou agora, está fazendo parte já da reformulação, vai ter toda a pré-temporada para trabalhar, vai planejar. Tem uma diretoria hoje muito mais competente para lhe dar estrutura, ou seja, a missão dele agora é muito mais fácil do que a missão que ele teve em 2021, né, sob o comando do pior presidente da história do clube, Andrés Rueda. Agora ele vai falar da relação com a torcida e de pressão, se ele se sente pressionado neste momento, sendo técnico do Santos, né, em meio a essa situação toda do Santos de Série B. É algo que eu quero conversar com o Galo ainda, mas eu já vou externar aqui para vocês, porque eu entendo que o clube vai entender o que eu vou falar agora. Eu penso que o torcedor tem que jogar junto com a gente. Então, quanto mais informações eu passar, quando tiver definido, vai ser bom o cara ir para o estádio e saber o que vai acontecer, saber o que eu estou pensando, né? Eu lembro que a minha passagem aqui pelo Corinthians, eu fiz muito isso no início e foi muito legal. E eu quero trazer isso para cá, identificar o quanto antes o torcedor entender o que eu estou pensando, o que minha comissão está entendendo sobre o elenco, para que eles vá para o campo. Opa, né, está acontecendo isso. É claro que o início vai ter dificuldades, pode ter mudança de jogadores e o entrosamento pode faltar, mas a gente vai acreditar num sistema, né, e potencializar esses atletas e fazerem com que eles entendam uma forma de jogar. A outra, cara, não me sinto pressionado não, cara. Sem brincadeira nenhuma, estou me sentindo muito à vontade, né? Desde as conversas por telefone e agora ontem passando o dia, estou me sentindo muito à vontade aqui, muito feliz em realizar um bom trabalho. É isso aí, né? Olha que transparência e demonstração de confiança, né? É isso que o Santos está precisando. Eu achei muito feliz essa resposta também. E a relação com o torcedor, né? Relação transparente, gente. Segredinho, esconder escalação, esconder treino, isso não leva a nada. Se isso fosse importante, o Santos teria ganhado tudo nos últimos anos. Esses últimos 3 anos, o Santos teria sido aí tricampeão da Libertadores, tricampeão brasileiro, porque o que esse clube, né, ao contrário do que o presidente, né, o Andrés Rueda, que é presidente até o final do ano, prometia, né, não foi nada transparente. E os técnicos medrosos, os técnicos que não tinham que mostrar, era só treino fechado, o torcedor só sabia da escalação do time, né, quando no limite ali, quando podia sair a escalação, 1 hora antes do jogo, meia hora antes do jogo, né? E aí você vê o pensamento de um técnico experiente e vitorioso já, né, completamente diferente. É isso aí, muito bem. Fábio Carille, tomara que isso não seja apenas teoria, que na prática a gente enxergue isso mesmo nos próximos anos, né? Tomara que você fique aí bastante tempo fazendo um bom trabalho, é claro. Aqui atrás. Nessa resposta, o Fábio Carille vai falar sobre a vinda do Pituca, né? Sobre a importância do Pituca, se ele gosta do estilo do Pituca que também estava no futebol japonês. Pituca é um jogador que eu acompanho desde o Botafogo de Ribeirão, né? Um jogador que eu gosto demais, uma taxa de trabalho alta, de área a área, gosto desse estilo de jogador, foi muito bem no Japão, né? Mas, Galo, tem um pré-acordo? Certo? O jogador está certo, está nos planos sim, tá? Foi o quê, Galo? Faz parte dos planos sim, eu estou muito feliz com a chegada dele. Preocupação dele de dar uma gafe, né? Ele não estava bem informado sobre se o Santos já havia anunciado a contratação do Pituca ou não. Claro que o Santos já anunciou desde que fez o pré-contrato lá no meio do ano, né? O jogador chega em janeiro agora, vai se apresentar normalmente, já até fez um acordo para reduzir um pouco o salário dele, ou seja, Pituca vem sim para o Santos, e o Carille foi pego meio de surpresa ali, ele já sabia, claro, da contratação do Pituca, mas não sabia se isso já era público, se já era divulgado. E para finalizar aqui, eu separei essa pergunta relacionada ao número de treinadores que passaram pelo Santos nos últimos anos, se ele está preocupado com isso, e vamos ver o que o Carille fala sobre continuidade de trabalho, a importância disso. É fundamental você ter um trabalho continuado, desde que você tenha um técnico competente, desde que você acerte nas escolhas, né? Porque também não adianta você deixar aí o incompetente ficar 2, 3 anos no clube, que ele não vai conseguir dar resposta, ele não vai conseguir
dar o desempenho que a torcida e que o clube espera, porque ele não é capaz. Mas quando você escolhe bem, quando você escolhe os melhores profissionais, aí sim você tem que dar continuidade, faz todo sentido mesmo. É claro que aquilo que vocês já ouviram faz muito tempo, ninguém nasce de 5 meses, de 4 meses, precisa de um tempo, e o futebol também, imagina 30 cabeças pensarem igual. Eu entendo aqui, pela experiência do Galo e do presidente Marcelo, que essa continuidade ela é importante, mesmo nos momentos de dificuldade, que está mais do que provado que mudanças não levam a nada, né? Então é claro que vai ter dificuldades, é claro que a gente vai estar sempre aqui pedindo o apoio e a paciência do torcedor, principalmente nesse início, porque não adianta, né? É outro técnico que vem, é outras ideias, é um elenco montado em cima de umas ideias e vem outro técnico que chega mais jogadores e vai inchando e não leva a nada, só tumulto dentro do clube. Então, eles me deram toda a tranquilidade, eu sei que eu preciso de resultado e vou trabalhar por isso, mas me deram muita tranquilidade por uma continuidade. É isso aí, gente. Esses foram os principais trechos da entrevista concedida pelo Fábio Carille na manhã desta quarta-feira na Vila Belmiro. Resumindo, gostei muito da entrevista, gostei muito do que ele disse, gostei quando ele fala, quando ele demonstra otimismo, confiança, quando ele fala de pensar grande, né? Chega de pensar pequeno. O Santos tem realmente que ter essa filosofia. O Santos é um clube gigante, não pode se acomodar com pouco, não pode se contentar com pouco. Então é isso. Gostei quando ele fala que demonstra, né, que está feliz, que é o clube que ele queria trabalhar, isso é importantíssimo, ele demonstrou isso, né? Em entrevistas recentes ele também falou sobre sua primeira passagem no Santos e do desejo de voltar ao Santos, agora ele tem essa nova oportunidade, muito legal, muito bacana isso, gostei da transparência, do modo como ele falou do caso do Edu Dracena, dessa relação que ele quer ter com a torcida, o torcedor entender a maneira como o time joga, ficar mais claro isso, né? Não ser um time ali toda hora sofrendo mudanças desnecessárias, ter um time que tem um norte, que tem uma maneira de jogar consistente, é isso. De forma geral, gostei muito do técnico Fábio Carille, da entrevista coletiva do técnico Fábio Carille, tomara que tudo isso que ele tenha dito, né, ele demonstre na prática. Tá certo, gente? É isso aí. Tá certo, gente? Então é isso aí. Ficamos por aqui. Mais tarde tem live, 22 horas, espero vocês lá, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até mais. Tchau!